Capítulo 3, versículo número 1. São Marcos, capítulo 3, versículo 1. E quem achar for rápido de Bíblia diz amém. Amém. Oh, glória. Quem ainda não achou, procura. Capítulo 3 de São Marcos. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Vou dar mais um tempinho para o pessoal achar. Ó, vou dar uma dica. Quem tem Ave Maria, página 1324. 1324 da Ave Maria. Quem ainda não achou, vai procurar. Presta atenção um pouquinho na palavra agora. Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Outra vez, entrou ele na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se curaria no dia do sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhe pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza dos seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo como com os herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidônia. E veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. E se você acredita que essa palavra salva, você pode aplaudir a palavra. E essa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, e aqui é Jesus que fala, porque no Evangelho, relatado segundo São Marcos, ele conta uma passagem curiosa do Evangelho. Curiosa porque relata um costume dos judeus, que era o dia de sábado ser completamente reservado para o Senhor. E no dia de sábado os judeus não faziam nada. Inclusive, se eles tivessem que fazer uma caminhada no dia de sábado, a caminhada tinha que ser curta, não podia exceder 2 quilômetros no máximo. Eles não podiam trabalhar. O máximo que eles faziam era as suas orações e, no dia de sábado, que era dedicado ao Senhor, irem até a sinagoga, onde eles então assistiam o culto juntamente com os outros judeus da sinagoga. Jesus então é judeu, é dia de sábado, e ele se dirige com seus discípulos à sinagoga. Chegando lá, na sinagoga, ele vê que existe uma pessoa enferma, uma pessoa doente. E era proibido exercer qualquer tipo de atividade no sábado, inclusive a de curar. Então, se alguém estava doente, teria que ir no médico no dia seguinte, porque sábado nem era reservado para os médicos curarem, exercerem a medicina. Jesus, vendo que aquele homem estava com a mão seca, ele pergunta para aquela multidão que estava ali na sinagoga: é permitido fazer o bem ou o mal no dia do sábado? É permitido curar ou matar no dia de sábado? E é óbvio qual é a resposta, porque Deus é
Só uma pessoa falou, quero ver vocês. Deus é amor. Está fraco ainda. Deus é amor. Deus é amor. Essa é a melhor definição de Deus. Se Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Então, no dia de sábado, mesmo sendo proibido exercer a medicina, qual é a resposta óbvia para a pergunta de Jesus? Claro, e para fazer o bem, por amor a Deus e aos homens, é permitido sim curar. Só que ele não obteve resposta da multidão. A palavra que nós lemos diz que a multidão se calou, ficou muda diante da pergunta de Jesus. E Jesus ficou indignado com isso. E diz ao homem: levanta-te, vem para o meio, estende a tua mão. E quando aquele homem estendeu a sua mão, ele ficou curado. Jesus curou aquele homem. Lógico, Jesus é Deus, mas à vista desse milagre, que foi algo instantâneo, a mão se restabeleceu de forma imediata. Os fariseus e todos aqueles que estavam na sinagoga se indignaram contra Jesus, porque ele havia violado o dia de sábado, o dia de descanso do sábado, porque ele havia curado um homem no dia que não podia curar. E aí eles saem para fora e vão deliberar, que ele chama de herodianos. Herodianos são aquelas pessoas que estão a serviço do rei Herodes. E vão deliberar com eles, vão conversar com eles um meio de perder Jesus, ou seja, um meio de matar Jesus, porque Jesus estava indo contra o que os judeus pregavam. A palavra de que nós lemos diz que Jesus sai para fora, vai para uma outra localidade, entra numa barca, porque a multidão que havia visto o milagre de Jesus, e muita gente acompanhava Jesus vindo de todas as regiões, como foi lido aqui, de todas as circunvizinhanças de Jerusalém, dos arredores, iam até Jesus. E Jesus então entrou numa barca, porque a multidão era tão grande que comprimiam ele, pressionavam Jesus. Então ele subiu numa barca para ficar mais fácil para falar para a multidão, para pregar para a multidão. E aquela multidão ia até Jesus, e foi até Jesus para quê? Para ser curada. A palavra diz que as pessoas se atiravam até Jesus para tocá-lo. E todos aqueles que conseguiam tocar em Jesus eram curados, eram libertos dos espíritos malignos. E Jesus pregando e curando a muitos, e a palavra diz que os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante de Jesus e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Davam a conhecer quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Porque ninguém podia curar e fazer os milagres que Jesus fazia, a não ser que fosse o Filho de Deus. Nós não vamos continuar lendo, mas se a gente continuar lendo o capítulo 3, Jesus vai, depois desse acontecimento, ele vai escolher 12 pessoas para ficar mais próximas dele, que ele vai chamar de apóstolos: Pedro, Tiago, João. E esses apóstolos, Jesus vai então mandá-los para pregar e com autoridade de expulsar os demônios, com autoridade de curar as pessoas. E os judeus, vendo isso, principalmente aqui os saduceus, eles vão se revoltar contra Jesus, porque encontram também os seus apóstolos. E alguns fariseus vão também dizer que Jesus está possuído por um demônio. O chefe dos demônios do povo judeu tinha um nome, chamava-se Beelzebul. E eles vão dizer que Jesus está possesso de Beelzebul, que ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. E Jesus, indignado com essa frase, começa a dizer: como que eu posso expulsar demônios em nome do demônio? Se isso for assim, então o demônio está dividido, e ele então já não existiria mais. E ele vai dizer a respeito de um pecado, e é isso que eu quero chamar a atenção na noite de hoje. Na sequência ele vai dizer que todos os nossos pecados serão perdoados. E todos os pecados são todos os pecados. Pecado de assassinato, de morte, sim, Deus perdoa. Se alguém
dizer, cometer um crime de morte, se arrepender, pedir perdão, Deus perdoa esse pecado? Sim ou não? Sim. Perdoa. Deus perdoa o pecado de adultério? Sim ou não? Sim. Perdoa. Todos os pecados serão perdoados. E todos os pecados mais hediondos e mais absurdos que a gente possa imaginar serão perdoados se a pessoa se arrepender. Porém, existe um pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem na vida eterna, e é isso que Jesus vai se referir. Que pecado é esse? É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado não terá perdão. Olha só, Jesus pode e perdoa os assassinos, os bandidos, as prostitutas, os drogados. Agora, quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem aqui, nem na vida eterna. E qual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? É atribuir ao inimigo, ao encardido, uma obra que verdadeiramente foi o Espírito Santo que realizou e dizer que ela não foi realizada por Deus, mas sim pelo inimigo de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É o que eles acusam Jesus aqui, porque ele está possesso de Beelzebul. E Jesus está dizendo: esse pecado não tem perdão. Eu vejo muitas pessoas que criticam a Igreja Católica, presta atenção no alerta que eu vou fazer. Atribuem aos católicos, chamando-nos muitas vezes de idólatras, de adoradores de imagens, de adoradores de Nossa Senhora, e é uma mentira. Você conhece um católico que adora Nossa Senhora? Eu não conheço. Sem falar que adora, não é católico, está na religião errada. Nós veneramos Nossa Senhora. Ela tem todo um culto especial por ser a mãe de Deus. Quem é que ama sua mãe aqui? Fala mal da sua mãe para os homens aqui. Eu lembro quando eu era criança, falava aquela palavra que a gente não gostava, que eu não posso falar aqui no culto de oração. Aquela, que a gente abreviava em 3 letras, sabe qual é, né? Gente, tinha briga, eu ia pro tapa. Muitos aqui foram pro tapa quando chamaram a nossa mãe para aquele apelido. Foi ou não foi? Para aquele nome feio. Eles iam para a briga. Imagina se Jesus não vai para a briga. Xinga a mãe dele. Fala mal da mãe de Jesus. Então, atribuir ao inimigo uma obra devidamente do Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E aí nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com católicos que foram fervorosos, que se deixaram enganar pelo inimigo de Deus. E a gente percebe que o ataque mais ferrenho contra a Igreja de Cristo vem dos que se chamavam ex-católicos. Não sou daqueles protestantes de nascimento, não. Normalmente sou daqueles que falam: quando eu era católico, eu roubava, fumava, matava. Deixei de ser católico e virou santo, né? Agora que eu fui para a igreja, eu conheci Jesus, mudou minha vida. Nunca foi católico. Existem muitos católicos que foram batizados na Igreja Católica, mas que não vivem a sua religião. Verdade ou não? Você sabe do que eu estou falando. Na minha família, o meu irmão também foi para uma outra religião. Existem religiões sérias, né? A gente chama de protestantes ou evangélicos como aquele, irmãos que realmente acreditam no Cristo, mas se o Espírito Santo é o mesmo, esses irmãos, mesmo na igreja e outras igrejas, eles não criticam a Nossa Senhora, não falam mal dos católicos, porque eles têm o mesmo Espírito Santo que nos anima, não é verdade? Com certeza devem conhecer irmãos evangélicos assim, eu conheço vários. Agora, aquelas igrejas, que nem igrejas são, muitas seitas, infelizmente, que falam mal, acabam desviando até os católicos, porque muitos católicos não têm profundidade da sua fé, não conseguem se defender dos ataques que vem do inimigo. O inimigo é inteligente. Existem passagens na Bíblia, uma delas muito conhecida, onde Jesus chega, aliás, Nossa Senhora chega com, que a palavra diz, com os irmãos de Jesus, e manda chamar Jesus: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E muitos irmãos evangélicos dessas igrejinhas, não sérios, né, começam a dizer que Maria foi uma mulher qualquer, teve muitos filhos, que nós católicos mentimos, né? E aí a gente tem uma igreja que estuda profundamente a nossa religião, porque ela tem 2000 anos.
as universidades que nós conhecemos foram fundadas pela Igreja Católica, você sabia disso? Os hospitais, quem criou foi a Igreja Católica. A ciência, muitas descobertas científicas foram descobertas por padres católicos. Então a Igreja Católica tem uma longa caminhada de mais de 2.000 anos. Não é uma caminhada pequena. Mas eu estou falando isso hoje porque é necessário que nós, como católicos, reconheçamos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nós estamos na igreja do Cristo, daquele que pela palavra, pelo poder, ele pode curar, libertar e salvar. Verdade ou não? Você crê nisso? Você crê que nós estamos na igreja que Cristo colocou sobre Pedro? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja de quem, gente? De Cristo, de Jesus, edificada sobre Pedro. Esta igreja é a igreja que continua levando adiante o que Jesus fez. Como eu disse, logo depois que Jesus saiu da sinagoga, ele chamou 12, que ele chamou de apóstolos. Quem são os apóstolos de hoje? São os nossos bispos. Quem é o Pedro de hoje? Quem é? Papa Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. A nossa igreja mantém intacta tudo aquilo que foi deixado por Jesus aos nossos apóstolos. Então você não precisa ir em igrejas, outras igrejas, para buscar a cura, a libertação e a salvação. Ela se encontra aqui. E o poder de Deus está entre nós. Ele tem feito curas e milagres neste grupo de oração, como poucos grupos de oração têm presenciado. Não é assim? Se eu deixasse o microfone aqui e pedisse para formar uma fila de pessoas que querem testemunhar o que Deus realizou na vida de cura e de milagre neste grupo de oração, a gente ia ter que parar a madrugada. Não ia dar tempo. Eu sei que muita gente não tem coragem, tem medo, vergonha de vir aqui na frente, pegar o microfone e dizer o que Deus fez. Mas quem Deus fez. Eu já quero te puxar a orelha porque você não testemunhou ainda. Verdade ou não? Quantas curas, quantos milagres, quantas graças você tem recebido e por vergonha você ainda não veio aqui pegar o microfone e testemunhar. Seja sem vergonha em Deus. Amém? É muito importante quando nós testemunhamos. Eu tenho certeza que este homem da mão seca, quando saiu daquele lugar, ele não ficou calado. Ele foi anunciar o que Jesus tinha feito e demonstrar: a minha mão estava morta, mas o Messias, o filho de Davi, entrou na sinagoga no dia de sábado, no dia onde não se podia curar, e ele me curou. E ele me curou. Talvez você já tenha dito assim: não tem mais jeito, os médicos já disseram que não dá mais. E Jesus entra na tua vida no dia de sábado e realiza o milagre. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Eu trouxe comigo o Geraldo, de novo, né? Você vai me perdoar, irmão, mas toda vez que eu convido o Geraldo, a pregação me leva para um lado. E o Geraldo é um amigo, participa do grupo de oração, é meu primeiro secretário, eu coordeno o grupo, ele é o vice-coordenador. Amanhã nós vamos falar na formação. Eu também, a partir desse ano, estou no Ministério de Formação, como responsável do Estado de Santa Catarina. Então nós, coordenadores de oração, também temos um trabalho. Mas o Geraldo, ele me acompanha, às vezes eu convido ele para ir num lugar, ele vai junto, porque ele gosta. Deus tem usado muito dele. Mas hoje eu quero chamar o Geraldo aqui. Vem cá, Geraldo. Já que nós estamos falando de milagres, de impossíveis, em vez de eu ficar falando, eu quero que o Geraldo dê um testemunho do que Deus fez na vida dele, principalmente em relação a uma doença que só um milagre, né, Geraldo? Bom, até se eu não tinha falado nada, a gente pegar de surpresa assim não é fácil. Mas eu, do mês de agosto até agora, eu passei por eu e minha família, meus amigos, por uma forte tribulação.
Eu trabalho numa empresa e eu moro em Itapema também, vou todos os dias em Criciúma a serviço. E quando eu estava em Criciúma, me deu uma dor de cabeça muito forte. E até então eu achei que eu estava preocupado porque o meu patrão tinha comprado um caminhão novo, uma carreta daquelas de 9 eixos, e eu achava que era por causa do caminhão que eu estava preocupado, que ele estava mais difícil de manobrar, que estou acostumado com uma carreta mais pequena, e fui indo. Mas chegou, quando eu estava voltando, eu cheguei no pedágio e pedi socorro. Eu não aguentava mais a dor de cabeça. Vieram o pessoal do pedágio, medindo minha pressão, pediram outro aparelho.